Olá, senhoras e senhores, bom dia! Sejam bem-vindos à videoconferência de resultados da Log Commercial Properties, referente aos resultados do terceiro trimestre de 2024. Estão presentes hoje conosco Sérgio Fischer, CEO, André Vitória, CFO e diretor de Relações com Investidores, e Henrique Schaffner, diretor de Finanças e Relações com Investidores. Informamos que a apresentação está sendo gravada e traduzida simultaneamente. A tradução está disponível clicando no botão Interpretation. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A e digite seu nome e companhia. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela e então você deve ativar seu microfone para fazer perguntas. Esclarecemos que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa videoconferência relativas às perspectivas de negócios da Log, metas operacionais e financeiras constituem-se em projeções da diretoria da companhia que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que fatores políticos, macroeconômicos e outros fatores operacionais podem afetar o futuro da companhia e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Para abrir a videoconferência de resultados do terceiro trimestre de 2024, passo a palavra para o Sérgio Fischer. Bom dia e obrigado por participarem do call de resultados do terceiro trimestre da Log. Ao longo do ano de 2024, alcançamos um marco importante com vendas recordes de ativo de R$1,5 bilhão, margem bruta de 38%, recebimento à vista de 61%, refletindo não só a atratividade do nosso portfólio, mas também nossa capacidade de monetizar ativos a preços alinhados ou acima do NAV. Este resultado é parte de 5 transações envolvendo 3 fundos imobiliários e um investidor institucional, que abrangeram 8 projetos em 6 estados diferentes. No Sudeste, realizamos a venda do Log Viana 1 e Viana 2, Log Betim, Log Guarulhos e Log São Bernardo do Campo, esse último ainda em fase de construção. No Centro-Oeste, vendemos o Log Goiânia, no Nordeste, Log Fortaleza e Log Salvador. As reciclagens de ativos têm sido realizadas de forma recorrente e consistente nos últimos anos, com vendas que somaram R$3,1 bilhões, sendo mais de 843 mil metros quadrados de ABL desde 2022, sempre em linha com o nosso NAV. O caixa gerado com a venda de ativos tem sido majoritariamente utilizado como fonte de recursos para suportar nosso plano de crescimento. Adicionalmente, o montante excedente da venda dos ativos foi destinado à recompra de ações e redução de alavancagem. Desde o início de 2024 até o momento, a Log efetuou recompras e cancelamentos de 14,13 milhões de ações, que correspondem a 14% do capital social da companhia. O cancelamento das ações é refletido no nosso NAV por ação, que apresentou um crescimento anual composto de 16,2% desde o início de 2020, incluindo os dividendos pagos. As entregas do terceiro trimestre de 2024 totalizaram 134 mil metros quadrados de ABL nos empreendimentos Log Campo Grande, Log Fortaleza 3, Log Juiz de Fora e Log BH, já com 68% de pré-alocação. Essas entregas são parte de um total de 254 mil metros quadrados de ABL distribuídos ao longo do ano. A produção nos 9 meses de 2024 totalizou 315 mil metros quadrados de ABL, que nos possibilita manter um ritmo constante de entregas. Adicionalmente, destaco a gestão eficiente do nosso portfólio, que nos permitiu alcançar a menor vacância estabilizada da história, com apenas 0,44%, muito inferior à média do setor de 9%. A demanda pelos nossos ativos segue forte em todas as regiões do país. A absorção bruta de 219 mil metros quadrados de ABL no trimestre foi a maior do ano. Em 2024, a companhia já acumula 497 mil metros quadrados de ABL, com diversificação entre setores, sendo de maior representatividade equivalente a 8% do ABL total. O cliente mais representativo em termos de receita corresponde a 8,5%. O ticket médio do portfólio da Log foi de R$ 20,33 nesse trimestre, enquanto o preço para os novos contratos ficou estabelecido em R$ 24,12. Esse ajuste indica um aumento potencial de 19% em relação ao ticket médio atual da nossa carteira. A receita líquida de locação alcançou R$ 57 milhões no trimestre,
Neste trimestre, mesmo com um volume significativo de venda de ativos, a companhia apresentou crescimento na receita de locação, marcando um aumento de 18% em relação ao mesmo período do ano anterior. Ao longo do ciclo de crescimento de 2024 a 2028, a receita de locação anualizada ao final de cada ano vai crescer substancialmente, variando entre 20% e 25% ao ano. Por 9 trimestres consecutivos, a LOG tem alcançado um lease spread positivo, refletindo a valorização dos contratos. A inadimplência líquida acumulada dos últimos 12 meses continua controlada, em apenas 0,9% do contas a receber. A receita trimestral da gestão de ativos foi de R$ 4 milhões, com crescimento de 78% em relação ao ano anterior, o reflexo direto da gestão ativa dos empreendimentos administrados pela LOG. Além disso, cabe ressaltar que os nossos empreendimentos estão no mercado livre de energia, que trazem economia de custos de cerca de 30%. As despesas gerais e administrativas apresentaram uma redução de 4% em relação ao mesmo período do ano anterior. O EBITDA do trimestre foi de R$ 136 milhões, um aumento de 77% se comparado ao terceiro TRI de 23, impulsionado pela eficiência operacional com a performance de locação e do valor gerado pelo desenvolvimento de ativos. Destaco ainda que o EBITDA de locação atingiu R$ 43 milhões, com crescimento de 17% em relação ao mesmo período do ano anterior, e uma margem operacional de 76%. O resultado financeiro negativo de R$ 25 milhões apresentou uma melhoria de 21% em comparação com o ano anterior. O lucro líquido refletiu a alta performance do trimestre, chegando a R$ 97 milhões, dobrando em relação ao terceiro TRI de 23. Continuamos focados em manter uma alavancagem saudável. A relação da dívida líquida pelo EBITDA fechou o trimestre em 1,07 vezes, uma melhora em relação ao mesmo período do ano anterior, que fechou em 1,49 vezes, demonstrando o nosso compromisso com a gestão financeira responsável. Nossa estrutura de capital continua a se fortalecer com a redução de 17% da dívida líquida ajustada, em relação ao segundo trimestre de 2024, totalizando agora R$ 442 milhões. Esta melhora reflete nossa prudência financeira e o sucesso das reciclagens de ativos realizadas. Em outubro, a companhia concluiu uma nova emissão de CRIs, captando R$ 300 milhões com condições extremamente competitivas, com a taxa de CDI mais 0,37%. Este movimento foi acompanhado pelo pré-pagamento de dívidas mais onerosas, alinhando ainda mais a nossa estrutura de capital com os nossos objetivos de longo prazo. Além disso, a LOG concluiu uma redução significativa do custo efetivo de suas dívidas, que caiu para CDI mais 1,5% após a nova emissão, ante a CDI mais 1,9% no ano passado. Este é um reflexo da gestão ativa da dívida, que segue em trajetória de queda e deverá diminuir ainda mais. O LTV ajustado finalizou o período em 10%. A LOG está bem posicionada para continuar sua trajetória de crescimento, sustentada por decisões que ampliam o valor entregue aos nossos acionistas. Agora, vamos iniciar a sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas, clique no ícone Q&A e digite seu nome e companhia. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar seu microfone para fazer perguntas. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do Sr. André Mazzini, do Citi. Sr. André, seu microfone está liberado. Oi, time, obrigado pelo call e pela pergunta aqui. Então, duas perguntas. A primeira é sobre o e-commerce, né? Que então é interessante ver como é que o e-commerce tem ganho bastante representatividade na base de vocês, já está em 18% da BL. Então, se as especificações que esses operadores de e-commerce demandam, se elas são diferentes de alguma maneira dos outros inquilinos, se eles, por exemplo, requerem cross-docking, né? Que é algo bem associado a e-commerce, que faria o ativo, enfim, ser diferente do ativo mais convencional, que não é para e-commerce. Essa é a primeira. E a segunda sobre custo de construção em geral, né? A LOG sempre foi bastante competitiva em custo de construção e o INCC agora está voltando, né? Está em 5,7. Claro que o INCC, enfim, tem uma cesta muito particular, talvez mais pensada em home building. Não sei se esse 5,7 também se traduz bem para galpão industrial, se a cesta particular da LOG está acima, está abaixo disso. Como é que vocês estão vendo inflação de custos em geral? Obrigado. Oi, Mazzini, Sérgio falando, obrigado pelas perguntas.
Mas indo começar pelo e-commerce, que a gente tem visto realmente uma demanda muito crescente, muito forte do e-commerce, em todas as regiões do Brasil, né? Essas asiáticas entraram muito pesado, o Mercado Livre está fazendo muito investimento, nós estamos apoiando muito essa turma aí, crescimento ao longo do Brasil. Não tem nenhuma especificação diferente do nosso projeto. Essas locações que a gente tem feito para o e-commerce é o spec log, é o galpão da log com a especificação da log e atendendo à necessidade dele, tá? A gente não tem feito nenhum BTS, esse ano não fizemos nenhum, e temos atendido essa turma com a especificação dos nossos galpões normais, tá? E realmente a demanda está muito aquecida, a gente vê eles se preparando aí, aumentando operações onde que eles já têm operação e se preparando para aumentar a capilaridade Brasil afora, né? A gente tem recebido planos de crescimento desses clientes muito robustos aí, né? Eles querem estar realmente muito próximo do consumo, muitas vezes a gente é o único ativo naquela região específica, então estamos realmente surfando uma ondinha boa com eles e entramos em 2025 com um pipeline muito grande de negociações com esses players. A segunda pergunta sobre o custo de construção, o nosso custo está estável. A gente tem acompanhado aí esse movimento, essa pressão que a gente tem visto no INCC, saiu dados recentes aí com os números mais pressionados, mas não tem sido a nossa realidade, tá? A nossa obra é uma obra mais industrializada, né? Eu acho que tem uma pressão maior sobre mão de obra hoje. A gente, com certeza, não estamos num momento super favorável para mão de obra, mas não tem sido uma dor muito grande para a gente tem conseguido uma estabilização do custo de obra. Não acho que isso vai mudar, tem um pipeline muito grande de desenvolvimento que a gente está fazendo agora, muita coisa já com negociações bem avançadas de insumos, e então a safra de 2025 a gente não vê muita diferença, muita pressão no custo de construção não, tá, Nazinho? Perfeito, obrigado, Sérgio, bom dia. Nossa próxima pergunta vem do senhor Elvis Credendio, do BTG Pactual. Senhor Elvis, seu microfone está liberado. Bom dia, Sérgio, André, Henrique. Duas perguntas aqui do nosso lado. A primeira sobre pré-locação, né, que esse trimestre continua num ritmo bom. Se vocês puderem abrir aí como estão as pré-locações para as próximas entregas agora no quarto trimestre, seria legal. Também o que vocês esperam, né, de pré-locação para o ano que vem? Isso também imagino que deve continuar num ritmo, num patamar bastante alto, como que vocês têm feito. E a segunda pergunta é do lado de liability management mesmo, né? O mercado de crédito está bem aquecido, né? Vocês acabaram de fazer essa emissão nova com um custo bem atrativo. Eu queria entender o quanto que vocês imaginam que tem ainda de espaço, né, para fazer mais emissões, se isso está dentro dos planos da companhia, e é isso. Obrigado. Oi, Elvis, obrigado pela pergunta. Vou responder aqui a questão da pré-locação e passo a bola para o André, tá? Oi, Elvis, o mercado está muito demandado. Acho que nós nunca vivemos na nossa história um momento tão importante como esse, não só da demanda que a gente tem sentido pelos ativos, né? E a nossa taxa de vacância estabilizada que a gente reportou esse trimestre de 0,44 comprova isso. Realmente nós estamos num momento maravilhoso nesse sentido, mas também no sentido de preços, né? A gente tem conseguido, o cliente está disposto a pagar mais, temos conseguido puxar muito o preço. Nós abrimos um dado nesse release desse TRI, que o ticket médio do nosso portfólio atual está acima de R$24, né? E um portfólio muito diversificado, né? Estamos em todas as regiões do Brasil, né? Então realmente mostra um pouquinho disso aí. Nos últimos 18, 24 meses, isso tem mudado de forma muito rápida. Nós temos revisado preços de locação aqui, entre mês e sai mês, a gente tem mexido nas tabelas e temos conseguido aderência dos clientes. Isso que é o ponto importante, né? Então, é realmente um momento muito forte e isso tem sido refletido nos yields dos nossos projetos, né? Os projetos entregues aí nesse TRI, que já foi um volume bem considerável, de 134 mil metros quadrados de ABL, e eles foram entregues com acima de 13% de yield on cost, né? E a previsão para o quarto TRI é na mesma linha. E todo o pipeline que a gente já tem previsto para 25 e tem muita coisa pré-alocada, está indo na mesma linha. Realmente é um momento muito importante para a gente. Sobre a pré-locação,
tem uma fatia bem relevante de pré-alocação nos ativos previstos para serem entregues no quarto TRI. Nós vamos ter um quarto TRI muito forte de entrega e temos uma precificação e yields muito importantes desses ativos, tá? E também as obras que já estão rodando, que vão ser entregues ao longo do ano que vem, já tem um sentimento muito forte de pré-alocação e a tendência é que a gente mantenha esses índices aí, entregando o ativo com pelo menos 70% de pré-alocação e conseguindo atingir a estabilização desse ativo em poucos meses após a entrega. Vou passar para o André aqui a bola sobre o crédito. Sobre o liability management, a gente ficou durante esses últimos meses avaliando, né, o nosso posicionamento de risco de crédito, né, perante aí as principais agências de rating, instituições financeiras. A gente então teve uma oportunidade de fazer uma nova emissão de CRI, né, de 300 milhões com a taxa de CDI mais 0,3, né, em um prazo de 5,2. Então, com isso, a gente reperfilou a dívida, né, com extensão de prazo e uma significativa redução de taxa. Então, e ao mesmo tempo, né, a gente aproveitou uma janela de pré-pagamento, né, das dívidas mais onerosas, que estavam próximas aí de CDI mais 2. A tendência é que a gente continue fazendo esses movimentos mediante aí as oportunidades de janelas de pré-pagamento que a gente venha tendo de dívidas mais caras, né, para poder aproveitar o nosso posicionamento de acordo com o que o mercado também venha nos oferecer. Essa condição dessa emissão ela foi muito positiva, acho que para a companhia. O nosso índice de alavancagem hoje está em 1,07, né, o net debt por EBITDA, quando a gente considera esses ajustes, né, gerenciais que a gente faz. E a tendência é que esse ano a gente não faça, né, uma nova captação, mas para o próximo ano, a partir aí do segundo trimestre, a gente deve aproveitar a janela de pré-pagamento e se o mercado estiver oferecendo condições tão favoráveis quanto essa que a gente teve no início de outubro, a gente deve fazer novos movimentos para poder, de alguma maneira, também suavizar as torres de cronograma de amortização dos anos aí de 26 e 27, principalmente. Perfeito, Sérgio e André. Ficou bem claro. Obrigado. Bom dia. Nossa próxima pergunta vem do senhor Pedro Lobato, do Bradesco BBI. Senhor Pedro, seu microfone está liberado. Bom dia, Sérgio, André. Obrigado pelo espaço. A gente vê aí que a dívida líquida, né, fechou o TRI em 440 milhões, que está bem abaixo dos 700 milhões lá que vocês passaram para a gente como se fosse a regra de ouro aí de teto de dívida líquida. Então, em cima disso, eu tenho duas perguntas aqui. A primeira, assim, olhando para 2025, né? Como é que deveria ser como é que vocês pensam na estratégia de venda de ativo? Se a ideia é manter aquela estratégia inicial de vender para financiar o CAPEX, ou se a gente pode ter alguma venda, enfim, que passe como a gente viu aí esse ano. E aí, a segunda pergunta é assim, né? Vocês têm sido bastante ativos aí na parte da recompra, né? Mas eu queria entender se esse excedente aí, digamos, de caixa se mantiver para o ano que vem, a gente pode ver a companhia ser mais ativa aí nos dividendos, enfim, pelo menos pagar esse excedente aí da dívida líquida atual para os 700 milhões em dividendos. Obrigado. Oi, Pedro. Obrigado pelas perguntas, Sérgio falando. Começar sobre a venda, Pedro. A gente está muito otimista com a liquidez dos nossos ativos, né? Eu acho que o que a gente tem feito nos últimos anos, aí, desde 2022, vendemos 3,1 bilhão de ativos com a NAV, e é importante ressaltar isso, né? É o valor que realmente está nos nossos livros, e com condições muito, muito positivas, né? Com margem muito interessantes e crescentes, né? Esse ano, essas operações que a gente fez de 1,5 bi, chegamos à margem de 38% em média, né? Realmente é uma margem muito, muito positiva. O que a gente tem visto? Assim, a liquidez continua, a gente é abordado, tem uma conversa em andamentos o tempo todo, tem muito, por mais que o cenário esteja um pouco mais complicado hoje, ainda tem liquidez de fundo imobiliário nos procurando, né? Claro que tem essa parcela de seller finance que vai continuar enquanto esse cenário de juros permanecer na faixa que está, mas é do jogo e a gente está disposto a fazer. Então, temos muito otimismo em relação à liquidez. Ano que vem, esse ano a gente não vai vender mais nada, já encerramos aí, tem uma última transação que está sendo concluída, que já foi anunciada, mas não foi concluída, devemos estar concluindo aí nas próximas semanas, e provavelmente devemos fechar o ano nessa faixa de 1,5 bi.
que foi mais do que a gente imaginava inicialmente. Quando a gente começou o ano, a estratégia era vender próximo do capex necessário para a gente suportar o crescimento e aumentar o ABL líquido da companhia nessa margem que a gente coloca, né? Só que a gente viu uma oportunidade, primeiro, que a liquidez está acontecendo, e segundo, que a gente viu uma oportunidade de fazer um movimento que a gente achou muito interessante para os acionistas, que é esse movimento de recompra muito regressivo, que concluímos aí entre recompras e dividendos ao longo do ano de 2024, a gente fez 350 milhões de reais, né? É realmente um dado muito, muito forte. Cancelamos 14% do capital da companhia. Então, a gente acredita muito nesse movimento, temos um novo plano aberto e estamos com disposição de fazer, enquanto a gente entender que tem um gap muito relevante entre o NAV dessas vendas, que a gente tem feito o NAV, e o papel, tá? Vamos continuar fazendo isso. Sobre 25, a tendência é que a gente mantenha, entre o ano, com essa estratégia de vender a necessidade do CAPEX para a gente manter uma dívida líquida estável. Nós temos um colchão, sim, você colocou um ponto aí, estamos abaixo do que a gente entende ser um índice saudável de alavancagem, então a gente tem um colchão para fazer mais coisas. Pode ser uma compra adicional, pode ser um dividendo adicional, essas discussões estão em andamento aqui. E também estamos deixando um colchão porque nós estamos muito animados na questão operacional, né? O CAPEX está num momento muito, muito alto, a gente tem conseguido produzir muito, estamos tendo muita demanda, muito inovativo começando, então a gente quer ter esse colchão para poder entregar ativos novos aí com yields muito altos, né? Então um pouco disso, a tendência é que a gente devolva um pouco mais desses recursos aí para o acionista ao longo dos próximos trimestres. Tá claro, Sérgio. Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Juan Argenton, da XP Investimentos. Sr. Juan, seu microfone está liberado. Bom dia, pessoal. Obrigado pela pergunta aqui. São duas que eu queria fazer aqui, tá? A primeira é só sobre ticket médio, né? Acho que vocês colocam sempre na apresentação de vocês um potencial upside ali entre o ticket médio das novas renovatórias e o ticket médio da operação em si. Queria só entender assim, como que vocês estão olhando para a velocidade de crescimento desse ticket médio da operação, né? A gente vê que nos próximos 2 meses já tem um volume relevante de contratos para serem renovados, mas eu queria entender assim, se vocês esperam que seja uma velocidade mais gradual e talvez linear ali de crescimento de ticket médio para esses 24 que vocês colocam como potencial de upside, ou vocês veem sim que em algum momento isso deveria acelerar um pouco mais, tá? E acho que a segunda pergunta é mais sobre o que o Sérgio tinha falado na pergunta anterior sobre cenário de reciclagem de portfólio, né? A gente vê que os fundos efetivamente, com um cenário macro um pouco mais difícil, têm negociado abaixo da cota patrimonial. Isso talvez seja um pouco de dificuldade ali para captação para frente, mas o ponto que eu queria entender é se efetivamente para frente vocês veem alguma mudança no perfil de investidor na reciclagem, né? Vocês esperam que talvez mais investidores institucionais tenham mais demanda ali pelos ativos de vocês, ou vocês esperam que fundos sejam os principais compradores, tá? É isso do meu lado, obrigado. Oi, Juan, obrigado pelas perguntas, Sérgio. Deixa eu começar com essa sobre a liquidez e a gente conversa sobre o ticket. Juan, nós temos aqui sempre conversas em andamento, tem muita coisa em andamento hoje, algumas vão para frente, algumas não. A gente tem hoje demanda de todos os tipos de investidores, o fundo imobiliário ainda está na mesa. Claro que tem aquele componente do seller finance que enquanto tiver nesse momento aí, vai ser necessário fazer, como a gente tem feito aí nas últimas transações. Investidor adicional também tem nos procurado bastante. O importante é que a liquidez não secou. A gente tem uma liquidez, eu acho que o que a gente fez esse ano como recorde de venda na história da companhia, não comprova isso, né? E fizemos isso a um cap super satisfatório, colocando muita margem bruta. Então, olhando para frente, eu acho que o mix entre investidor nacional e fundo imobiliário vai continuar, né? Vale lembrar que a gente tem um fundo que tem bastante ativo aí, dois fundos imobiliários que a Log presta serviço como gestor imobiliário.
eles têm crescido muito, né? Então, e isso dá para eles mais poder de comprar novos ativos aí no futuro. Então, a gente é muito otimista com esses movimentos. Grande parte dessas reciclagens estão sendo colocadas em fundos onde que a gente mantém a gestão, e isso é muito positivo, porque esses fundos estão crescendo com a gente vai ter cada vez mais facilidade de colocar ativos ali dentro. Então, é um pouco do que a gente está prevendo para o ano que vem. Sobre o ticket, nós estamos aí no nono trimestre consecutivos de conseguindo repassar preços acima da inflação. Como eu falei, é um cenário muito positivo, tem 18 meses a 2 anos que a gente vê esse momento, tem um gap muito grande. Esse gap é importante comentar, Juan, que, como eu falei mais cedo, a gente tem mudado as tabelas de locação todo mês, né? Então, esse spread entre o valor atual e o valor transacional potencial vai continuar enquanto esse cenário continuar, né? Porque nós estamos puxando o ticket na ponta de novas locações, né? Mas estamos muito em um momento positivo, a gente vai olhando para frente, vamos conseguir manter esse ritmo de repassar acima da inflação. Claro que um trimestre pode ser mais forte que o outro, como esse foi 1,1 acima da inflação, né? Um número muito forte. E estamos otimistas, vamos conseguir fechar esse gap e continuar puxando a ponta de cima, tá bom? Tá ótimo. Obrigado, Sérgio. Bom dia. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Jorel Guilloty, da Goldman Sachs. Sr. Jorel, seu microfone está liberado. Obrigado pelo tempo e pelas perguntas. Eu tenho duas, e é mais do lado da demanda. Então, eu queria entender, quando vocês estão vendo demanda aqui para frente, então, eu queria entender como você está vendo isso em termos de região e em termos de driver. É dizer, você está vendo alguma área da atuação sua, seja sudeste, seja o nordeste, onde seja, que está acelerando mais que outra em termos de demanda? E a outra seria em termos de tipo de demanda, ou seja, falamos sobre e-commerce, ou vocês falaram mais cedo sobre e-commerce, mas eu queria entender, você vê e-commerce como o driver principal, ou você está vendo como uma reestruturação de cadeias de suprimento? Eu só queria entender em termos mais gerais que tipo de drivers de demanda você está vendo. Então, seria isso. Obrigado. Oi, Jorel, obrigado pelas perguntas, Sérgio falando. Jorel, demanda, assim, nós temos 2 grandes drivers, né? O principal dele é o que a gente chama o flight quality, a mudança para qualidade, né? O Brasil é muito pobre de galpão classe A, principalmente fora do Sudeste. A gente vê muita oportunidade de crescimento das regiões, caberia fazer muito mais que o país está fazendo, né? O Brasil vai crescer esse ano alguma coisa próximo de 2 milhões de metros quadrados de novos galpões classe A, é muito pouco, né? Então a gente tem conseguido migrar, principalmente o nosso cliente, que já está instalado Brasil afora e está mal instalado, né? E para ele é mais barato estar dentro do nosso galpão. Ele vai pagar mais de aluguel por metro quadrado, mas a operação vai ser mais barata pela eficiência do galpão. Então, essa migração ela é muito importante para a gente, porque ela independe de cenário macro, ela acontece até para redução de custo de cliente. Então, uma vez que você traz um imóvel de qualidade com uma praça que não existe, é muito fácil a gente fazer essa migração, tá? Esse é o grande driver, eu diria que é maior até que o e-commerce, que está num momento muito forte. Estamos conseguindo fechar muita coisa de e-commerce em todas as regiões. Então a demanda regional ela é basicamente a mesma, não tem um mix diferente por região, não. Você vai para o Nordeste, o e-commerce está demandando muito e o flight quality está demandando muito. A mesma coisa é Centro-Oeste, Sul do país, tá? Então a demanda é meio igual no Brasil inteiro em termos de driver. E a gente realmente está num momento muito bacana, muito importante aí o mercado de galpões classe A está amadurecendo muito no Brasil. O cliente está muito disposto a buscar qualidade e a gente está ali na ponta atendendo esse cliente, tá? É importante também mencionar, Jorel, que esse cliente já está dentro de casa, né? Então a gente já sabe o plano de crescimento de cada um desses players, já sabe o que eles precisam de absorção, então é muito mais fácil a gente casar o estoque adicional em cada praça
com o que a gente entende que tem absorção, para a gente não aumentar a vacância da companhia e não ter capital mal investido, tá? Então a gente tem conseguido fazer isso com muito maestria aí nos últimos trimestres. Se posso perguntar mais uma, então, dentro desse contexto, você está vendo mais concorrência desde outras empresas que estão incorporando galpões como vocês? Está crescendo essa parte que vocês podem ver ou vocês estão meio sozinhos? Jorel, a gente não tem visto um aumento de concorrência, não. Claro que pontualmente alguma praça ou outra tem um outro investimento sendo feito, tem um ou outro fundo imobiliário fazendo desenvolvimento, mas de forma estrutural, não. A gente não tem visto nenhuma concorrência forte na ponta. É claro que algumas praças, como o Estado de São Paulo, a capital, a gente está entregando um ativo agora no quarto tri. Na capital tem muita concorrência, mas também a demanda é absurda de grande, né? Mas não é a realidade fora do Brasil, não. A gente tem sentido. Mesmo com esse movimento de aumento de ticket, né? Que quando você ao longo da nossa história, a gente viu alguma praça performando bem, tickets aumentando e o pessoal começando a pesquisar novos investimentos ali, sabe? E o momento, eu acho que o momento atual, o macro de taxa de juros, etc., está acabando segurando algumas decisões de concorrentes também, o que acaba sendo positivo para a gente, né? Entendi. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Marcelo Mota, da JP Morgan. Sr. Marcelo, seu microfone está liberado. Oi, bom dia a todos. Obrigado pela pergunta. Queria saber se vocês podiam comentar um pouco sobre a parte as receitas e administrações, né? É uma linha que vem crescendo bastante, apesar do ABL médio, né, ter ficado mais ou menos flat nos últimos meses, aí, nos últimos quartos. Então, entender, sim, as melhorias que você tem feito para conseguir capturar mais nessa linha, que a gente pode esperar também de crescimento quando a gente olha isso para 25. Obrigado. Oi, Mota. Obrigado pela pergunta, Sérgio falando. Ô, Mota, nós estamos muito animados com essa linha de receita, muito animados com essa unidade de negócio. Essa estratégia nossa de vender ativos para fundo, onde a gente mantém gestão, é muito importante, porque essa linha vai crescer cada vez mais crescente à medida que a gente vai tirando esses ativos do nosso balanço. E já está rodando hoje próximo de 20 milhões de reais de receita ano. Existem vários tipos de serviços sendo prestados, tem o Log Shopping, que está numa pegada muito crescente, muito positiva, tem a Log DM, que está prestando serviço de condominial, de property management para os fundos que a gente tem vendido, e tem a gestão do ativo comercial também, que é muito importante, né? Você vai ver uma crescente, né? Tem uma nova transação que a gente não concluiu agora, que vamos tirar mais ativo do balanço, julgar para fundo onde que a gente vai manter gestão. Então, à medida que a gente vai fazendo esses movimentos, essa linha vai ser cada vez mais relevante e algum tempo aí no futuro próximo a gente vai ver isso aí pagando todo o D&A da companhia, né? Que já está num stake bem relevante hoje, já estamos chegando lá próximo de 50% do D&A e a tendência é que a gente chegue a um número robusto aí que pague todo o D&A da companhia no futuro próximo aí, tá? Perfeito. Obrigado, Sérgio. Nossa próxima pergunta vem por escrito do Sr. Paulo Alcalde, investidor. E ele diz: bom dia. Por favor, poderia abordar um pouco sobre o spread entre o yield on cost e o cap rate dos ativos? Nas operações desse último trimestre, essa margem seguiu na faixa dos 47%? Paulo, obrigado pela pergunta, Sérgio falando. Nós estamos num momento muito forte de entregas na ponta do yield on cost, né? Como eu falei, o custo de construção estável com um valor de alocação crescente tem feito com que a gente entregue yields aí acima de 13% de retorno ao ano. E na ponta do cap, a gente vê uma estabilização no cap. É claro que, olhando para frente, na hora que o cenário estiver um pouco menos estressado igual está hoje, a gente tem aí uma captura adicional para ser feita, mas hoje a realidade é que a gente está entregando próximo de 40% de margem bruta, que é o que a gente fez esse ano, né? Esse 1,5 bi foi todas essas 4, 5 transações que a gente fez ao longo do ano foram feitas a uma média de 38%. Então, a tendência para frente é que, ao longo de 25, mantenha-se dentro dessa faixa
e olhando para frente a gente acha que consegue capturar uma margem adicional na ponta do cap, uma vez que a gente começa a ver um cenário de curva de juros mais benéfica. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Passamos ao Sérgio para que ele faça suas considerações finais. Bom, pessoal, obrigado aí pelo call. Olhando do lado da demanda e do nossos investimentos, nós estamos realmente muito otimistas com o ano de 2025. Vai ser um ano muito, muito forte, vai ser um ano recorde para a gente em termos de entregas de nossos projetos, de yields também, próximo dos 13% no blend de todo o que nós vamos fazer ano que vem. A demanda muito forte, pré-alocação muito forte. Liquidez dos ativos, muito importante citar, como eu já falei algumas vezes hoje, a gente está muito otimista que a gente vai continuar fazendo esses movimentos, continuar capturando o recurso necessário para suportar esse plano de crescimento. No ponto do lado do balanço, acho que é importantíssimo citar esse movimento recente que a gente fez. Esse movimento foi muito forte, de cancelamento de 14% do capital. Estamos devolvendo muito recurso para o acionista, né? A tendência é que a gente faça mais desses movimentos enquanto a gente vê a oportunidade para fazer. Temos balanço para suportar isso, e estamos aí numa toada de crescimento importante do ABL líquido, né? ABL líquido de venda. Então, a tendência é que a gente veja um número cada vez mais crescente de receita e indicadores financeiros da companhia daqui para frente, tá? Bom, é isso. Agradeço aí a participação de todos e até o próximo trimestre. A videoconferência de resultados da LOG está encerrada. Em caso de dúvidas, envie sua mensagem para o time de relações com investidores através do e-mail ri@logcp.com.br. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia.